Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, botem lá o polegar no YouTube. Isso é sempre muito bom pra gente, muito legal pro nosso trabalho. Bem, no meu último vídeo eu conversei com vocês sobre o crescimento econômico do Brasil nas últimas décadas, né? A minha ideia no vídeo anterior era mostrar que apesar dos números da economia brasileira atuais serem muito ruins, muito negativos, em especial para esse ano de 2022, né? Que o Brasil não vai crescer praticamente, vai ficar ao redor de 0% ao ano do PIB, enquanto a economia mundial está crescendo. Apesar disso, eu mostrei para vocês que historicamente a gente sempre foi um campeão de crescimento econômico, né? Então esse vídeo de hoje eu vou fazer um complemento sobre o vídeo anterior para a gente fechar o assunto devidamente, né? Então é um complemento sobre o vídeo anterior que fala sobre o crescimento histórico do Brasil nas últimas décadas, né? No vídeo anterior eu trabalhei com esse slide que está aqui, com esse gráfico, né? Em que de 1951 até 2019, né? Até 2019, com números do Banco Mundial, eu peguei a taxa de crescimento do PIB da economia brasileira e fiz a média do crescimento mundial de todos os países do mundo, portanto a média do crescimento do PIB mundial em todos esses anos, né? São 69 anos de análise, né? E nesses retângulos vermelhos, né? Eu coloquei uns retângulos vermelhos, são os períodos em que o Brasil cresceu mais do que o mundo. Então, isso eu já falei no vídeo anterior, é só para fazer uma introdução para o vídeo atual. Em 69 anos a gente cresceu em 40 anos mais do que o mundo, portanto 58% da amostra a gente cresceu mais do que o mundo. Crescemos muito nos anos 50, 60 e 70 acima do mundo e também no período de 2001 a 2010, recente, né? Crescemos acima do mundo. E esse outro gráfico aqui mostra a taxa de crescimento média anual, né? De 1951 até 2019, né? Portanto, todo o período que eu analisei, o Brasil cresceu a uma média de 4,5% ao ano, enquanto o mundo cresceu a 3,8%, a gente cresceu muito mais. Contudo, se a gente quebrar a série em duas, né? Até 2014, porque 2014 foi o pico do auge do desempenho econômico brasileiro na história, né? Foi o ano de 2014, de lá para cá a gente começou a decair. De 1951 a 2014 nós crescemos 4,9% ao ano e o mundo 3,9%, ok. Mas de 2015 para cá, até 2019, essa análise até 2019, eu tirei 2020 por causa da Covid, que foi um ano muito ruim para o mundo inteiro, para o Brasil e para o mundo inteiro. O mundo cresceu a 3,1%, a gente caiu a 0,7% em média. Portanto, isso tudo eu já conversei no vídeo anterior, mostrando que o Brasil já foi um grande campeão em termos de crescimento econômico, a despeito dos nossos péssimos números atuais, que realmente são muito negativos, né? Não são bons em hipótese alguma. Mas quando eu estava preparando esses números, eu me deparei também com a seguinte situação. Apesar desse crescimento muito bom que a gente teve no passado, o Brasil teve algumas graves crises econômicas, eu vou pontuar aqui 3 crises econômicas muito graves nos últimos 40 anos, e eu vou trazer para vocês os números da crise, né? Mas os números do resultado após a crise, né? A recomposição da crise, a economia crescendo após a crise. Nessas 3 crises que foram as mais graves nos últimos 40 anos da economia brasileira. Nesse primeiro quadro aqui, eu trago a primeira grande crise, que foi no início dos anos 80. 1981, 82, 83, final do regime militar. Né? O regime militar acaba em 85, né? Apesar da gente só ter eleição direta para a presidência em 89, mas enfim, o último governo militar, que foi o general Figueiredo, a gente desabou nesse período aqui, nesses anos de retração, em termos acumulados, 6,28% do PIB, né, em termos acumulados. Contudo, nos anos de recuperação, que foram os anos 84, 85, 86, né, que ainda é um pedaço de Figueiredo, né, o último ano de Figueiredo, e Sarney, né, o presidente Sarney, que toma posse no lugar de Tancredo Neves, a gente conseguiu ter um crescimento acumulado de 22,7%, ou seja, o que eu estou mostrando é que nessa primeira grande crise, que foi muito forte no início dos anos 80, foi terrível, o Brasil viveu uma crise muito grande, a gente caiu 6,28% acumulado, mas a recuperação foi de 22,7% nos anos seguintes. Se a gente fizer a diferença aí das taxas, ainda assim nesse período todo, o Brasil cresceu 16,42%. Apesar da crise, tivemos uma crise muito grave, mas conseguimos recuperar bem mais do que a crise, né? A segunda crise que eu vou pontuar aqui é nos anos 90, início dos anos 90, 91, 92, governo Collor, né? Que a gente tem um péssimo desempenho econômico também, por causa do plano Collor, com fiscos cruzados e tal.
a gente teve uma queda acumulada de 3,89% do PIB, menor um pouco do que o anterior, mas nos anos de recuperação, que foram 93, 94, 95, né, que aí já é Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, a gente cresceu acumuladamente 15,74%, ou seja, né, se a gente pegar o total que a gente cresceu depois, menos o que a gente caiu, né, pegando a diferença, ainda assim a economia cresceu 11,85%, ou seja, foram duas graves crises, é verdade, mas que os anos de recuperação, o Brasil realmente tinha uma capacidade de crescimento muito grande, né, e a gente conseguiu recuperar mais do que a própria crise, né, é isso que eu estou mostrando aqui. Contudo, não obstante a última crise, que é 2015-2016, do governo Dilma e um pedacinho do governo Temer, né, a gente caiu acumuladamente em 2 anos 6,74% do PIB, tá? E só tivemos na recuperação em 3 anos, dos anos 2017, 2018 e 2019, 2 anos de Temer, 1 ano de Bolsonaro, o acumulado de 3,36% do PIB. Ou seja, o que a gente cresceu após a crise não chegou nem ao ponto de recuperar o que a gente perdeu, né? Essa terceira crise, portanto, que é a atual, vamos dizer assim, né, a mais recente, que a gente ainda está vivendo de alguma forma, né? Ainda tem a Covid para piorar a situação, mas enfim, esses números trabalham só até 2019, mostram a gravidade da crise que a gente está vivendo. Ou seja, o Brasil sempre foi um campeão de crescimento econômico, é verdade, eu já mostrei no último vídeo, né? Em 69 anos a gente cresceu mais do que o mundo em 40 anos, né? 58% da amostra. Mas tivemos problemas, claro, em determinados anos. Esses anos que eu estou mostrando aqui são anos de crise muito forte, né? 81, 82, 83, né? Depois 90, 91, 92 e 2015, 2016. Contudo, nas duas primeiras crises, o resultado do PIB nos anos subsequentes foi tão bom, né, que superou a própria crise e nos deu um crescimento líquido, né? Portanto, é isso que eu estou querendo dizer. Em termos de... Foram crises fortes, mas a gente conseguiu crescer depois. A última crise, que é a recente, a atual, de 2015, 2016, a gente não conseguiu recuperar. O Brasil perdeu dinâmica. Portanto, só para fechar o vídeo anterior, esse vídeo é para complementar, né? Nós estamos vivendo um momento ruim na economia brasileira desde 2015, né? Eu tenho uma hipótese sobre isso que se refere à queda do investimento produtivo, tanto por parte do governo federal, das estatais, mas também das empresas privadas no Brasil desde 2015 para cá. Isso trava o ritmo da economia, mas a gente historicamente sempre foi um grande campeão de crescimento econômico, como eu já demonstrei, apesar dessas 3 crises terem sido muito fortes, né? Mas nas 2 primeiras a gente conseguiu recuperar mais do que a própria crise e nessa atual, infelizmente, não.